Deixe-me dar outra atualização sobre algumas coisas. Alguns de vocês perguntaram sobre a Nexperia. Tudo o que consegui encontrar é que a empresa-mãe da Nexperia, a Wingtech, entrou com um processo contra o governo holandês, alegando que a apreensão da empresa pelo governo foi ilegal e exigindo indenização. Enquanto isso, tanto a China quanto a Nexperia estão trabalhando para substituir completamente tudo o que antes era feito pela parte holandesa da empresa. Então, basicamente, eles estão tentando tornar a filial holandesa irrelevante. Parece que a maioria dos chips agora vai diretamente da China para várias montadoras, sem realmente envolver o lado holandês. Como o tribunal holandês vai decidir ainda não se sabe, e eu os manterei informados quando houver uma decisão. A segunda coisa é Ai Weiwei, um dos críticos mais famosos da China. Ele está de volta ao país visitando sua mãe, que está na casa dos 90 anos. O Wall Street Journal o entrevistou antes dessa viagem. O motivo de tanta atenção é que ele sempre foi muito crítico em relação à China. Mas, neste momento, ele pode voltar com segurança. E isso não parece estar lhe causando nenhum problema, o que, para muitas pessoas, é surpreendente. Posso explicar um pouco o porquê disso. Em primeiro lugar, ele tem uma origem muito especial. Seu pai foi um dos revolucionários da primeira geração. Embora não ocupasse um cargo muito alto, era um poeta muito famoso e bastante influente. Assim, seu pai era amigo próximo de muitos outros revolucionários. E o próprio Ai Weiwei, acredito eu, conhece pessoalmente Xi Jinping, embora não muito bem. Eles não são amigos próximos, mas faziam parte do mesmo círculo. Então, ele realmente tem um histórico muito especial. Meu palpite é que a mãe dele provavelmente pediu às autoridades que lhe dessem permissão para voltar e visitá-la, já que ela é bastante idosa e provavelmente não está com boa saúde. Assim, por razões humanitárias, as autoridades lhe deram sinal verde para voltar para casa e visitar a mãe. A outra razão, provavelmente mais importante, é que Ai Weiwei tem sido coerente. Ele tem sido altamente crítico não apenas da China, mas também dos governos ocidentais. Em particular, ele critica a postura dos governos ocidentais em relação ao genocídio em Gaza. E isso realmente lhe causou muitos problemas. Ele teve várias exposições canceladas na Grã-Bretanha, na Alemanha e na Suíça. E isso fez pensar duas vezes antes de elogiar o Ocidente e acreditar que tudo que a China faz é errado, como se o Ocidente fosse perfeito. Ele reconsiderou isso. Então, passou a ser mais vocal em suas críticas aos governos ocidentais, o que, na verdade, lhe causou alguns problemas. Acho que isso provavelmente suavizou um pouco suas críticas à China. Embora ele ainda acredite que a China seja autoritária, ele tem recuado um pouco em suas críticas. Mas ele admitiu que o governo chinês alcançou o gate, ao mesmo tempo, o Ocidente não é tão livre quanto afirma ser. Portanto, o governo chinês essas são as principais razões que pode voltar a embora ou nascer nenhum problema novamente não permanecer na China. Ele está visitando a mãe. De acordo com essa sessão de perguntas e respostas, ele está morando em Portugal no momento, mas também tem um apartamento em algum lugar na Grã-Bretanha. Ele tem um filho de 16 anos que estuda lá. Então, essas são as últimas notícias sobre Ai Weiwei. O fato é que, neste momento, muitas das narrativas ocidentais estão desmoronando na China, e o governo chinês está se sentindo mais confiante de que pessoas como Ai Weiwei, faça ele o que fizer, não farão muita diferença em termos de controle das narrativas. A última coisa sobre a qual quero falar é a chamada purga no exército, em particular, Zhang Youxia. O Wall Street Journal publicou um artigo descrevendo o que realmente aconteceu, mas posso dizer que provavelmente a maior parte desse artigo não é precisa. Diz que a fonte vem de pessoas familiarizadas com o assunto, o que você sempre deve questionar. Quem são essas pessoas familiarizadas com o assunto? De qualquer forma, afirma que Zhang Youxia, que é o número 2 nas Forças Armadas, sendo o número 1 o próprio Xi Jinping,
está agora sob investigação por suborno. Segundo o Wall Street Journal, ele também teria vazado um segredo nuclear. Isso não é muito provável, porque se ele tivesse feito isso, o anúncio teria sido muito mais severo, muito mais sério do que o que ouvimos até agora sobre ele estar sob investigação. E esse boato parece vir de uma das reuniões que ele teve com Sullivan. E foi assim que Sullivan explicou o que aconteceu. Na edição de hoje do New York Times, diz que o Sr. Sullivan afirmou que suas discussões sobre questões nucleares em 2024 ocorreram na presença de cerca de 20 outros oficiais militares chineses, em sua maioria generais. Ele disse que mencionou armas nucleares no contexto do fortalecimento militar geral da China, mas que o general Zhang não disse nada sensível ou sequer substancial sobre o assunto. Então parece que houve uma reunião e as armas nucleares foram mencionadas, mas só isso. De alguma forma, isso se transformou em um boato de que ele teria vazado informações nucleares sigilosas. Desde o início, eu não acreditei nisso, porque não há motivo para ele fazer algo assim. Agora, aceitar alguns subornos, isso sim. Mas vender o país dessa forma é algo altamente improvável. O jornal militar chinês publicou um editorial sobre isso, que provavelmente oferece uma explicação melhor. Ele diz que Zhang Youxia e Liu Zhenli, como membros de alta patente do partido e das Forças Armadas, traíram gravemente a confiança e as expectativas do Comitê Central do Partido e da Comissão Militar Central. Minaram e violaram seriamente o sistema de responsabilidade sob o comando do presidente da Comissão Militar Central e agravaram de forma grave os problemas políticos e de corrupção que afetam a liderança absoluta do partido sobre as Forças Armadas e colocam em risco os alicerces do domínio do partido. Portanto, seus problemas são dois. Um deles é a corrupção. Ele definitivamente era corrupto. O artigo do Wall Street Journal mencionou que ele estava aceitando subornos para promover pessoas. Então, a corrupção certamente faz parte disso. Mas também parece que ele não estava realmente seguindo ordens, neste caso as de Xi Jinping. Então, provavelmente ele teve algumas divergências com Xi Jinping e acabou deixando de ouvi-lo. Então, são essas duas coisas. Eles tiveram algumas diferenças, e ele também tem casos de corrupção contra si. A parte chocante para o Ocidente é a seguinte: trata-se de alguém que Xi Jinping conhece muito bem, e ambas as famílias têm uma longa história que remonta ao período revolucionário. Seus pais, o pai de Xi Jinping e o pai de Zhang Youxia, lutaram lado a lado. Eles eram camaradas. Então, alguém tão próximo agora estar sob investigação parece um choque para o Ocidente. Posso explicar isso de forma muito simples. É difícil para as pessoas entenderem, mas Xi Jinping está muito determinado a combater a corrupção. Isso ficou claro desde o primeiro dia, desde que ele se tornou presidente. Durante seu tempo no poder, Xi Jinping tem combatido a corrupção de forma implacável. A explicação simples é que essa pessoa, Zhang Youxia, por causa de sua relação próxima com Xi Jinping e porque seu pai foi um revolucionário da primeira geração, provavelmente se envolveu mais recentemente em corrupção e atividades ilegais do que outros. E Xi Jinping simplesmente não teve outra escolha. Não se trata de um golpe, como alguns rumores sugerem. Na verdade, isso mostra que Xi Jinping está muito confiante. Sempre há poder envolvido. Com certeza, especialmente quando se trata dos militares. Mas, no fundo, ele deve ter feito algumas coisas corruptas. Esse é o consenso geral agora nas redes sociais chinesas. O motivo pelo qual as pessoas no Ocidente têm dificuldade em entender isso é que coisas assim nunca aconteceriam no Ocidente. Quero dizer, veja como Trump tratou seus aliados, certo? Ele nunca colocaria nenhum deles na prisão. E veja como ele está se esforçando para encobrir os arquivos do Epstein. O principal motivo é que há pessoas que ele conhece e está protegendo. Sim, porque essas são pessoas que o apoiam, que são vistas como parte da sua tribo. Então, na política, o tribalismo é muito mais forte do que na China. Na China também existe um pouco disso, é claro, sabe? Você pertence à minha ala do partido e ele pertence à ala dele.
Há sempre isso também, as facções dentro dos partidos, com certeza. Mas, em relação às ações de Xi Jinping, para ele, a corrupção é uma questão existencial. Combater a corrupção é a prioridade número 1 para ele, e é por isso que ele é popular na China. Ele é muito determinado nesse ponto, e o exemplo mais recente mostra isso. É isso. Não há nada além disso. Ele está decidido a combater a corrupção, e Zhang Youxia claramente tem sido corrupto. Basicamente é isso. Então, não pense demais sobre isso. E quando você lê o New York Times ou a BBC e suas análises, são apenas pessoas que não entendem muito bem a China, que não entendem muito bem Xi Jinping. Por enquanto é só. Terei minhas atualizações semanais regulares com Alexander. Vamos discutir algumas dessas questões. Se você gosta do meu programa, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva.